Olá pessoal, aqui é o professor José Felipe com informações sobre notícias. Revolta global contra a guerra de Israel no Oriente Médio. Dia 7 de outubro de 2024, tivemos aí o aniversário de um ano do maior ataque terrorista em solo israelense. No dia 7 de outubro, tivemos manifestações dentro de Israel e protestos em diversas partes do mundo contra a guerra e também contra as ofensivas implementadas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E tivemos também 130 militares das Forças Armadas de Israel escrever uma carta dizendo não querer servir mais o governo na guerra, justificando desvio de finalidade. E tivemos protestos diplomáticos contra ataques de Israel a 3 bases das forças de paz da ONU no sul do Líbano. Então nós temos um quadro cada vez maior de insatisfação contra as ofensivas militares de Israel nos territórios e nos países do Oriente Médio. Amanhã, do dia 7 de outubro de 2024, foi marcada por uma manifestação em Jerusalém, em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Uma multidão aguardou o soar da sirene às 6h29, que foi o exato momento em que a organização terrorista implementou seu ataque contra Israel. No mundo afora, houve diversas manifestações, como em Londres, Paris, Roma, Nova Zelândia, em Dublin, na capital irlandesa, os quais manifestantes faziam gritos pedindo liberdade e justiça aos palestinos. Diversas cidades espanholas, como Real Madrid e Barcelona, em Nova York, na Times Square, os manifestantes seguraram as fotos de cidadãos de Gaza mortos na guerra. Mas a manifestação mais contundente aconteceu em Washington, em frente à Casa Branca, quando um dos manifestantes, aos gritos de paz no Oriente Médio, ateou fogo em seu próprio corpo, e ali houve uma tensão, uma comoção entre os manifestantes, que atentou contra si mesmo, foi socorrido, foi atendido ao hospital e se encontra bem. As manifestações que ocorreram em todo o mundo tinham algo em comum, que era o cessar-fogo no Oriente Médio e também protestos contra as decisões políticas de Benjamin Netanyahu na guerra contra Gaza, na guerra no Líbano, em diferentes frentes que têm causado a escalada do terror regional. Nós tivemos diversas manifestações de chefes de estados no mundo afora, como do primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, o qual pediu que fosse interrompido o envio de armas a Israel para serem utilizados na guerra em Gaza. Macron disse em entrevista que Benjamin Netanyahu não ouve ninguém e que o advertiu ser um erro as operações de conflito, pois colocam Israel em perigo no futuro. Nós devemos lembrar também que quando Benjamin Netanyahu foi fazer seu discurso na última Assembleia da ONU nos Estados Unidos, em Nova York, houve um esvaziamento da Assembleia. Muitos chefes de estados e delegações deixaram o local em protesto à guerra de Israel e às decisões políticas e militares que Israel tem tomado nessa guerra. E nós tivemos aí uma insubordinação das Forças Armadas ao governo de Benjamin Netanyahu. 130 soldados israelenses, através de uma carta, manifestaram aí recusa em participar daquilo que vem se chamando de genocídio de Netanyahu. Diz assim, trechos dessa carta: nós que servimos e temos servido com dedicação enquanto arriscávamos nossas vidas, através desta anunciamos que se o governo não mudar seu curso imediatamente e começa
a trabalhar por um acordo que traga os reféns de volta às suas casas, não seremos capazes de seguir servindo, afirma a carta de 130 soldados israelenses da ativa e da reserva direcionada a Netanyahu. Essa carta aqui, ela mostra então uma ruptura nas Forças Armadas, mostrando uma insatisfação diante dos rumos que essa guerra tem tomado, tanto na faixa de Gaza, quanto também no Líbano e em outras frentes de guerra. Haja visto que o objetivo inicial dessa guerra era o resgate dos reféns na faixa de Gaza. Hoje a destruição tem sido completa na região. Os sucessos mesmo com a eliminação dos grupos, dos militantes do Hamas, ainda não foi cabal, não foi completa. Há grande resistência, o que tudo nos mostra, mais essa insatisfação, mais esse protesto aqui, agora das Forças Armadas de Defesa de Israel. E vamos fechar aqui com mais protestos agora diplomáticos, quando Israel, no sul do Líbano, faz ofensivas e atinge de forma intencional 3 bases das forças de paz da ONU no sul do Líbano. Então nós temos aí diversos países da Europa, Itália, Espanha, China, diversos países elevando assim o patamar das manifestações agora diplomáticas contra as ofensivas de Israel, e cresce assim a insatisfação e também a reprovação dos ataques de Israel às suas ofensivas frente não apenas na faixa de Gaza, mas agora no sul do Líbano e em diversas localidades. Então fica aqui registrado a crescente insatisfação da comunidade internacional e também diplomáticos. Eu sou o professor José Felipe, com informações sobre notícia, e ficamos por aqui. Até mais!